galera. Voy a presentar primero no español. Para una universidad, Universidad del Centro de Perú, de donde yo vengo. Ahora estamos con Otavio, que es asistente de calidad aquí en Porto Seco. Hola. Vamos a hacer una pequeña entrevista sobre el control interno que se cumple aquí en Porto Seco y sobre los procesos de auditoría que podemos encontrar aqui em Porto Seco. Então, oi Otávio, prazer. Eu queria perguntar para você, você participa em controle de qualidade aqui, em os processos de auditoria também, verdade? Sim. Como que se planeja estas ações ou como que se faz? Tem auditorias externas, tem auditorias internas também? Então, hoje aqui no Porto Seco, a gente recebe tanto auditorias externas dos clientes, que no caso a gente faz um acompanhamento junto com esses clientes para checar o que eles trazem de não conformidades para a gente. Aí a gente acompanha, tenta solucionar essas não conformidades, né? E dá o feedback para o cliente ali na hora. E além dessas auditorias externas, a gente faz também as internas, que é com base nos procedimentos que a gente tem. Então, no caso, a gente tem procedimentos operacionais, procedimentos administrativos, tem os procedimentos da própria certificação da OEA, certo? Então, o que acontece? A gente precisa estar fazendo essa validação periódica, né? Então, mais ou menos a cada 6 meses, a gente passa checando todos os setores, vendo se todos os procedimentos deles estão de acordo com o que está escrito. Ou seja, ver o pessoal agindo e ver se o procedimento dele está de acordo com o que está escrito, que foi validado pela supervisão, pela diretoria, certo? Se porventura teve alguma não conformidade, a gente passa essas não conformidades para o setor, no caso durante a auditoria, né? Aí esse setor depois ele precisa fazer uma justificativa para a gente explicando o que aconteceu, se o processo estava errado mesmo, se foi, por exemplo, um funcionário que errou na atividade ou de repente mudou o processo, eles não atualizaram o procedimento, certo? Então tem toda essa parte de validação e checagem da documentação. Entendi. Então, algumas ideias que têm as pessoas sobre auditorias que têm medo de participar porque podem mostrar os problemas que pode ter a organização, mas não é verdade de tudo, verdade? Qual é a verdadeira importância de controle, uma auditoria interna para a organização como o Porto Seco? Então, tem setores que têm um certo medo, sim. Isso aí eu já verifiquei durante auditorias, mas assim, quando vai iniciar uma auditoria, a gente já explica para o pessoal, essa auditoria não está com foco em prejudicar ninguém, não é o foco. Qualidade, o foco não é esse, não é prejudicar o setor. E sim verificar se esse setor está agindo conforme o procedimento que ele mesmo escreveu. Então, assim, se foi definido que aquele setor deve seguir um padrão, deve seguir uma rotina, então aquele padrão deve ser seguido. A única coisa que a auditoria faz é dar vida a isso aí. Por exemplo, se tiver alguma coisa errada, vai aparecer na auditoria. Às vezes dá um pouco de medo por causa disso. Às vezes a pessoa já está fazendo errado já tem um tempo, quando vê durante a auditoria o erro aparece. Mas não é nada que precisa sacrificar ninguém, não é isso. A ideia não é essa. É justamente fazer essa avaliação. Porque o que pode estar acontecendo? Aí vem depois as análises, né, do erro, da causa. Então, às vezes o procedimento não está de acordo com o processo. Pode ser que o processo mudou um pouco, mas o pessoal não revisou e não treinou a equipe. Então, o que tem que fazer?
tem que revisar e treinar. Então, a qualidade entra nesse sentido. É de checar o que está errado, tentar achar a causa do erro e propor as ações para poder corrigir. Esse é o foco. Não precisa ter medo, não precisa ter nada disso. Então, toda vez que eu faço uma auditoria, eu já converso com o pessoal nesse sentido. Eu falo com eles, olha pessoal, o procedimento não é engessado, é uma coisa que está em constante transformação, que é para melhorar o trabalho dentro da empresa, dentro do setor. Então, a ideia não é prejudicar ninguém, não é tratar dessa forma, com medo, com rigidez, assim. É só uma ferramenta para ajudar a gente a trazer o padrão, trazer a ordem para dentro da empresa. É só isso. Entendi. E como que a auditoria interna aqui no Porto Seco ha ajudado a empresa a melhorar certos processos, certas padrões que tinha antes? Então, principalmente no nosso setor operacional, a gente tinha algumas falhas de processo. Às vezes o pessoal não fazia de acordo com o que estava previsto nos procedimentos. Alguns procedimentos, quando eu entrei aqui na empresa, eles estavam desatualizados. Então, por exemplo, o pessoal acrescentou mais documentos, às vezes acrescentou uma outra checagem e não estava escrito. Então, no processo de auditoria, eu consegui verificar esses pontos, o que precisava de correção. Então, foi através dessa correção que colocou o setor em ordem, né? Hoje o pessoal está trabalhando de forma mais correta, de um jeito também que os supervisores têm como estar cobrando melhor também a equipe, porque eles sabem direitinho, treinou o pessoal para aquilo, certo? E isso dá também margem para a gente conquistar outras coisas, por exemplo, uma certificação, igual a gente teve a certificação da OEA. Isso. Ela só veio porque a gente fez esse trabalho de correção de procedimentos, retreinou toda a equipe. Então, foi feita auditoria também. Então, através disso tudo, antes da certificação, a gente conseguiu preparar a empresa melhor para poder receber a auditoria. Então, foi um certificado que foi uma conquista para toda a empresa, para todo mundo, e que foi, no caso, uma das ferramentas utilizadas foi a auditoria. Podemos falar sobre isso também. Porto Seco tem a certificação do OEA, uma certificação que ha sido fornecida por o Estado, ou por, se não me equivoco, por a Receita Federal, verdade? Isso. Podemos falar um pouco mais disso? Então, a certificação do OEA é uma certificação concedida pela Receita Federal. Ela tem o objetivo de certificar as empresas que apresentam processos seguros do ponto de vista de tráfico de entorpecentes, nesse sentido. E assim, prevenção, né, de qualquer ação ilícita dentro aqui do Porto Seco. Então, foi feita toda uma estruturação da empresa no sentido de colocar mais câmeras, montar a equipe de monitoramento, fazer toda a parte de infraestrutura de acesso de pessoas também. Então, por exemplo, a gente tem controle de portas, tudo com entrada por biometria. Além disso, a gente teve que escrever procedimentos bem específicos da parte de exportação, controle interno de movimentação de cargas, verificação dos containers e veículos para poder fazer essa exportação, né? Que é mais? Dentro desses procedimentos, a gente fez as auditorias para verificar se o pessoal estava seguindo o cronograma conforme manda, né, a certificação. E isso traz, assim, ao mesmo tempo que a Receita Federal exige da gente todos esses requisitos de segurança, ela concede também alguns benefícios que, no caso, facilita a vida dos nossos clientes, facilita as negociações, deixa
vamos falar, o trânsito de mercadorias correr mais fácil, né? Que aí o que acontece? Dentro desse benefício, diminui um pouco a parte de fiscalização física da Receita. Parte dessa fiscalização é feita pelo Porto Seco, então já a gente consegue acelerar um pouco mais o processo, porque a Receita ela tem um horário de atendimento para a gente aqui muito reduzido. Então, a gente tendo essa concessão de conseguir fazer essas checagens e fazer algumas ações que os próprios fiscais faziam, então a gente consegue dar mais velocidade ao processo. E isso é justamente para agradar mais nossos clientes e trazer novos clientes também. E finalmente todo este processo do controle interno, do certificado do EA, permite ser mais, ficar aqui mais competitiva para Porto Seco e ter uma melhor visão para o cliente, verdade? Sim, no caso, essa certificação ela tem reconhecimento internacional, porque o que acontece? Quem é certificado OEA é reconhecido como uma empresa segura, não só no Brasil, mas lá fora também. Então, por exemplo, uma empresa americana que quer exportar produtos brasileiros, tem ciência de que a carga dela passou por um recinto alfandegado que é certificado pelo OEA. Então, já é uma segurança a mais para essa pessoa que está importando mercadoria nossa, aqui do Brasil, no caso, né? E é uma segurança a mais também para quem está fazendo negócio com o pessoal no exterior, quem está exportando. Então, por exemplo, uma empresa contratou uma transportadora, passou aqui pelo recinto alfandegado. Então, aqui tem todo o controle de segurança. Então, já tem uma visão a mais de segurança para não deixar sair nada de errado no meio da carga desse cliente. Né? Então ele vai conseguir exportar com mais segurança e quem compra lá fora, compra com mais segurança também. Legal. Então, falamos com o Otávio, ele é funcionário aqui no Porto Seco, encarregado da área do estado de qualidade, verdade? Isso. Espero que haya sido de su agrado.